protegem a beleza da cor da rosa em botão. Não viva o mal é tua criação. O mal se desfaz feito pó quando o amor entra em teu coração. Não viva o mal é tua criação. O mal se desfaz feito pó quando o amor entra em teu coração. Quando o amor entra em teu coração. Pedras, espinhos, botão. Agora sim, boa noite para a gente começar os nossos estudos. Sejam todos muito bem-vindos. Sala bonita, gente, com quase 30 pessoas, que maravilha. E como diz a música, né? Que a gente não viva o mal e, como disse o nosso palestrante de hoje, que a gente viva no bem, né? É só deixar o bem entrar no nosso coração e a gente vai ser feliz. E essas pedras a gente vai tirando uma a uma, como tem que ser. O estudo de hoje vai ser feito para minha mãe querida. A gente está trabalhando o livro Sinal Verde. Ela vai ler a página Domínios da Voz. Eu estou nos Domínios da Voz, estou dividindo aqui com vocês. E, em seguida, a Sâmia vai fazer a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 14. Ela vai honrar a vosso pai e a vossa mãe, ela vai ler o item 9, terceiro e quarto parágrafos. Esse item, a Ana Maria começou ontem, né, a ingratidão dos filhos e os laços de família. E Sâmia vai dar continuidade. Então, vou liberar aqui o microfone das duas. É só vocês liberarem aí, tá bom? Mãe, pode liberar. Seja bem-vinda e pode falar. Pode fazer a leitura e o comentário. Bem-vinda. Sim. Boa noite a todos. Nos domínios da voz. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes da vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não muito alta, que assuste e nem que dificulte, crie dificuldade para quem ouça. É sempre aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se de que nem todas as pessoas trazem audição impecável. E quem não disponha de facilidade para ouvir, nunca dizer frases como estas: você está surdo?
Você quer que eu grite? Quantas vezes você quer que eu fale? Já cansei de repetir isso. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão. A agressão jamais convence. Converse com serenidade, respeito, colocando-se no lugar da pessoa que o ouve, educará suas manifestações verbais, com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que do outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Quando eu recebi essa página, eu até brinquei, nossa, isso aqui parece que foi feito para mim. Porque, como vocês devem saber, eu vivo só eu e meu marido aqui em casa. Ele com 84 anos e eu com 75. Os dois temos muitos problemas de saúde. Eu já tive várias internações e ele também. E teve um período da nossa vida, agora uns 2 anos atrás, que ele teve muita dificuldade para tudo. Ele não conseguia dormir, ele não conseguia fazer nada. E me acordava na madrugada, dizendo que tinha um obsessor sentado do lado dele, que era para eu rezar, porque esse obsessor só ia embora se eu rezasse, e eu morta de cansada, querendo dormir, que trabalhava o dia inteiro lutando. Às vezes me irritava e realmente falava alto com ele. Para de perturbar, me deixa em paz, me deixa dormir. Viu? E na mesma hora eu pensava assim, coitado, ele não está assim porque quer, né? Não é da vontade dele. Eu me arrependia na hora, mas, gente, é muito difícil. É muito difícil. As pessoas falam assim, tem a paciência, tem a calma, mas na nossa situação era muito difícil. Primeiro que 56 anos de casado, juntos, se amando, se respeitando, viu? Eu torcendo por ele, ele por mim, viu? Tivemos milhões de problemas, muitos problemas na nossa vida, dificuldade financeira, dificuldade para criar os nossos filhos. E ele sempre foi um homem bom, trabalhador, cumpridor dos seus deveres, e eu também fazia por onde, estar sempre do lado dele ajudando. Chegou uma fase agora da nossa idade que os dois já estão cansados de lutar com tudo. E, às vezes, a gente perde a paciência, né? E fala com aspereza um com o outro. Mas isso não quer dizer que nós não nos amamos muito. São 56 anos de casado, um do lado do outro. Eu quero que o meu marido viva bem, eu ajudo ele a viver bem, viu? Mas eu não sou de ferro, gente. A gente tem que entender que tem hora que a gente fica, sabe, sai dos eixos. Mas eu não quero isso e estou estudando no Evangelho, estou tentando me melhorar cada vez mais, já estou mais tolerante, viu? E nós vivemos muito unidos, graças a Deus. Graças a Deus. Ele sabe que eu faço qualquer coisa pelo bem-estar dele, para ver ele bem. E tenho certeza absoluta que ele também faz a mesma coisa, viu? Por mim. E assim, gente, a gente vai levando até quando Deus quiser, mas que é difícil, né? Esse é o meu comentário. Muito bem, dona Iris. Passamos por essas pedras todas, né, que a música cantou e que a senhora falou aí. E aí a gente vai, como Chico Buarque fala, a gente vai levando. A gente vai levando, mas eu sei
é difícil a luta da senhora, né, com o papai, mas, como a senhora disse essa semana para mim, esses estudos aqui têm sido uma bênção na vida da gente, da senhora, Com dele, certeza. e a gente consegue ver a serenidade e a calma que a sua casa agora, mas a gente sabe o quanto é difícil. Muito obrigada. Graças a Deus, está bem, está 80% melhor. Né? Aí o tom de Está voz melhorando baixa, cada né? dia. Aí Cada dia está melhor. Aí o tom de voz baixa, nem fala. Tá surdo, Manuel? Tá surdo, meu velho. Agora já está mais calmo. E ele fala assim comigo, mas você tá uma mala, né? Eu falo, sem alça, mas você tá também. Sem rodinha. E aí a gente termina rindo. A gente termina rindo, eu rindo dele e ele de mim, né? Mas está muito melhor, graças a Deus. E graças a esse evangelho. Viu? Tá ótimo, mãe. Obrigada. Vou passar, então, aqui para os comentários, para os amigos que querem fazer alguma observação sobre a página e o comentário que a minha mãe fez. Vou passar aqui para o Roberto. Boa noite, Roberto. Bem-vindo. Roberto, liberei teu microfone. Liberei. Agora foi. Boa noite, meus amigos. Boa noite, pessoal. O depoimento da dona Iris é uma coisa assim tão espontânea, tão bacana, que a gente entende, né? A pessoa em determinada situação, né? Pelo contato, às vezes, a pessoa eleva o tom de voz e exatamente fere quem a gente mais ama, né? Quem a gente mais quer bem, né? E nesse caso, especificamente aqui do tom de voz da conversa, eu estou do outro lado, porque eu sou do lado dos surdos, eu tenho uma perda auditiva imensa, né? Então, uma dificuldade enorme de falar. E da mesma maneira que algumas pessoas têm com relação a mim, ficam às vezes zangadas, eu falo, a pessoa fala, aí depois parece que a pessoa está falando até com favor, e eu fico zangado também, falo assim, fala alto, pô, fala mais alto. Então, essa coisa vai para os dois lados, né? Então, né, essa coisa vai para os dois lados. Eu estou do lado surdo desse negócio. Então, eu falo, pô, meu, aí o sujeito, às vezes, quando fala, né, alguma coisa que fica assim, zangado, eu falo assim, peraí, se você estivesse lidando com um aleijado, lidando com um cego, você ia ficar zangado porque ele não estava conseguindo andar, ou ia ficar zangado porque ele não estava conseguindo enxergar? Eu não escuto, pô, não estou conseguindo escutar, meu amigo. É a paciência, então, né, que a gente precisa ter, né? Verdade. Realmente, se a gente quer ter uma vida serena, se a gente quer ter uma harmonia íntima, uma felicidade íntima, a gente tem que moderar realmente o impulso da voz. Eu não estou falando só... O tom, às vezes, o volume, às vezes é diferente do tom, né? Porque uma coisa, às vezes, é o volume da voz, outra coisa é o tom. A pessoa pode falar com o vozeirão e pode estar falando com aquele sentimento. É o volume, o tom e a escolha. E a escolha das palavras. Exatamente. Obrigada, Roberto. Muito obrigada pelo teu comentário. Vou passar aqui para a Leila rapidinho. Está estourando o tempo. Amiga, libera aí seu microfone. Leila, libera teu microfone. Leila. Leila. Amiga. Eu acho que ela não está conseguindo liberar. A gente está chegando aqui congelou a imagem, parece. Mário, rapidinho, então, vamos lá? Liberou aí, Mário? Peguei, abri aqui. Olha só, o negócio é não carregar na voz. Não é nem a questão da surdez física, porque a nossa surdez física é com o tempo. Eu tenho que ficar fazendo assim, às vezes, para o cara, o cara entender que eu não tô ouvindo, né? Porque eu tenho dificuldade. Agora, imagina você, problema no microfone do Zoom, né? Pior ainda, né? Que o cara fala mais alto.
Então, mas tirando isso, eu achei interessante que o André Luiz fala assim, ó, toma cuidado até no telefone, né? Porque às vezes nunca diga a pessoa, pô, quer que eu grite, quer que eu desenhe, né? Essas coisas que são agressivas, né? Então, acho que também, como o Roberto falou, né? Não é o tom, às vezes não é o volume da voz, é o tom de voz, a vibração negativa, às vezes, que a gente coloca nela. Aí. Leila, você quer falar rapidinho, amiga, que a gente estourou o tempo? 2 minutos, é o que eu... Não, 30 segundos. Não, 2, 3, Não, 30 30 segundos. Não, realmente o que o Mário falou é o tom, o agressivo da voz. Eu com o Jorge, assim, agora já no finalzinho, eu também perdi a paciência. Até uma vez eu falei, gente, eu tô com vergonha, eu tô sem paciência. Eu pensava que eu tinha paciência. Porque ele falava baixo. Aí ele ficava, tá surda aí, mas o tá surda é daquele jeitinho, né? Aí eu falava, bom, fala mais alto. Aí não tinha mesmo paciência. Aí, realmente é muito complicado, é muito complicado. Obrigada, tá? Obrigada a você, minha amiga. Obrigada a todos que fizeram comentário. Vou passar rapidinho para minha mãe de novo, para que ela possa fazer a nossa prece inicial, tá, mãe? Por favor. Tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade da casa, por tudo que eu tenho recebido de benefício de estar trabalhando nessa casa, de estar nesse curso. Agradecer a Jane pela confiança, viu? E pedir a Jesus que cada dia Ele abrande o meu coração e do meu marido e de todas as pessoas que necessitam de calma, de paciência para lidar com os problemas do dia a dia. Que Jesus nos proteja, nos dê força, não nos deixe nos irritarmos por qualquer coisa, por qualquer bobagem. Viu? E assim, meu Deus, eu peço muita paz para os meus irmãos, para os nossos irmãos, amigos, espíritos de luz, nossos irmãos desencarnados e encarnados. Que Deus possa nos abençoar. Que esse curso seja proveitoso sempre, como tem sido para todos nós. E que continuemos acreditando que Deus está sempre presente nas nossas vidas. E que tudo de mal passa. E assim seja. Muito obrigado, Jesus, por tudo. E assim seja. Graças a Deus. Obrigada, mãe. Obrigada a todos que participaram. Vou pedir agora, então, Sâmia, para iniciar o estudo dela. Bem-vinda, amiga. Olá, boa noite. Me ouvem bem? Sim. Então, tá bom. Então, vamos continuar aqui. Então, mediante um imenso esforço, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na Terra. Mas, diante dessa visão, a sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoá-los, ainda mais com a de renunciarem a si mesmos, e principalmente com a de amarem aqueles que foram, talvez, os causadores da destruição da sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses infortunados fica abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução predomina dentro deles, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas para ir cumprir na Terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar. Qual será, então, sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções.
O contato incessante com os seres que ele odiou é uma prova terrível, sob a qual, às vezes, sucumbe se a sua vontade não for bastante forte. Então, eu trouxe algumas reflexões aqui para a gente conversar hoje. Bom, nós aqui na Terra, às vezes contraímos inimigos, desafetos, e como isso normalmente acontece? Se refletirmos, vamos observar que a maioria dessas inimizades surgem quando vamos no sentido contrário às leis divinas. E nem sempre conseguimos dissolver esses sentimentos ruins em uma única encarnação. Se desencarnarmos em situação de inimizade, rancor, vingança, precisaremos novamente entrar em contato com essas emoções a fim de nos arrependermos, perdoarmos e repararmos possíveis danos que tenhamos causado. Afinal, a lei é de justiça, amor e caridade. Quando estamos para reencarnar, recebemos orientações dos amigos espirituais e muitas vezes reencarnamos junto àqueles que vivemos em outros tempos, momentos de muitas dores e dificuldades. Normalmente, não lembramos devido ao véu do esquecimento, mas em algumas exceções, esse véu é rompido parcialmente para auxiliar no processo de reconciliação e entendimento. Podemos até não lembrar, mas dentro de nós sentimos uma certa repulsa, um mal-estar na presença dessa ou dessas pessoas. E cabe a nós nos esforçarmos para superar com muito amor, perdoar e ressignificar esse sentimento ruim, até porque nós também não somos anjinhos. Causamos dores e sofrimentos a outras pessoas, que com certeza gostaríamos de ser perdoados. No livro Vivências do Amor em Família, de Divaldo Franco, ele narra a história de uma de suas irmãs. Ela não suportava o próprio pai. Sempre usava palavras muito negativas, com sentimentos rancorosos, carregados de ódio. Ela não chamava ele de pai, não conseguia ficar no mesmo cômodo que ele em casa. E a vibração e ligação entre eles era tão forte que quando ele estava para chegar em casa, ela falava para o Divaldo: "Teu pai está chegando". Divaldo, então, começou a fazer os cultos de evangelho no lar. E a irmã não queria participar. Fechava a porta do quarto, ligava o rádio, tudo para não participar. Divaldo deu um jeitinho com seu amigo Nilson e escangalhou o rádio e a fechadura da porta para que a irmã participasse. E aí ela pelo menos ouvia. Até que um dia ela pediu para que ele desse um passe, pois ela falou que ele aplicava em todo mundo e nunca tinha aplicado nela. Ela tinha alguns problemas de saúde e de desequilíbrio mental, com variações de humor. Divaldo então aceita aplicar o passe, mas disse que antes ela teria que ler uma página do Evangelho. E entregou o livro para ela, para que ela abrisse ao acaso, entre aspas. E quando ela abriu, caiu justamente no capítulo que estamos estudando: a ingratidão dos filhos e os laços de família. Segundo Joana, no livro SOS Família, ela diz que o ingrato é sempre um enfermo. Ele não reconhece o que recebe e acha que tem direito a receber sempre mais. Acha que tem todos os privilégios. Conforme a irmã de Divaldo foi lendo a página, ela foi entendendo um pouco sobre o que se passava em relação ao pai. Mas mesmo assim continuava bem distante. Até que um dia os amigos espirituais avisaram a Divaldo que a irmã e o pai precisavam aproveitar essa oportunidade para diminuir essas diferenças e se perdoarem. Em outra vida, ela tinha sido amante dele e ele o assassinara. Por isso, o medo, ódio, sentimento de vingança que ela trazia. Eles avisaram que se eles não fizessem nessa oportunidade, demorariam 100 anos para terem uma próxima chance. Foi então que Divaldo conversou com sua irmã e a auxiliou para se aproximar do pai, pois ele estava para falecer. E somente no leito, antes dele falecer, os dois pediram perdão um ao outro. E pela primeira e última vez, ela o chamou de pai. E ela passou a ter uma vida mais saudável e trabalhou na prática do bem por muitos anos na Mansão do Caminho. Então, como lição, vemos o quanto é importante o perdão, o amor ao próximo, superando qualquer tipo de animosidade que se tenha, e que o que mais vale é deixar para lá o orgulho
e aproveitar essa maravilhosa oportunidade chamada reencarnação, para se reconciliar com os nossos desafetos. Ou vamos querer aguardar mais 100 anos, ou até mais. Outro ponto que precisamos estar atentos é que às vezes estamos ali naquela família para sermos uma peça dentro desse quebra-cabeça para servir de auxílio na aproximação de elos, como Divaldo fez com sua irmã e seu pai. Saibamos olhar com olhos de bondade e aprender a agir com amor diante de todos, não só com os membros da nossa família consanguínea, pois aos olhos do Pai, não esqueçamos que somos todos irmãos. E hoje, como é dia do irmão, eu deixo meu abraço fraterno, carinhoso a cada um de vocês. Muita luz e paz. Lindo, minha irmã. Muito obrigada pelo comentário, pela tua leitura, o comentário e os exemplos que você trouxe, né? Dos livros de Joana e esse exemplo do Divaldo, magnífico. Muito bom. Eu vou abrir, então, para os nossos comentários. Gostaria de fazer aí algum comentário sobre o que a nossa amiga falou. Temos tempo e oportunidade. Mário, vamos lá, amigo. Não, eu quero agradecer o dia do irmão, né, passar para ela também. Isso aí, achei muito interessante, porque realmente bendita seja a reencarnação, né? Mas bendito sejam outros verbos, né? Esquecer, perdoar, né? Se não esquecer, não perdoar, não deixar para lá, não vai. Tem que fazer isso no dia a dia mesmo para poder vencer, principalmente na família, né? Porque a família, os outros é mais fácil, você encontra uma hora, um certo tempo, e você vai embora. Mas a família não tem essa. A família você tem ligações, você tem responsabilidades, tem tudo. E não tem para onde correr. Por mais que você fuja, o ódio forma elos de ferro. E o amor forma elos de multiplicação. Você multiplica igual a bolhas, né? O amor vai crescendo e ele absorve, mas ele não prende. Mas o ódio, os elos são de ferro. Enquanto não são dissolvidos, não são quebrados, é mais difícil. Mas estamos aí para isso. Muito bom, Mário. E foi um pouco do que eu falei, isso foi ontem, né, ou anteontem, quando a gente ouve algum colega, sobretudo espírito, o espírito que conhece a reencarnação, que sabe, né, que o que está passando não é só essa vida, eu não mereço, nessa vida eu não fiz nada para merecer isso, não fez nada nessa, né? Mas, como o Sâmia mostrou aí, o que a irmã tinha sido do pai em vida anterior. E é assim, os laços de família, acho que vem trazendo exatamente essas questões para que a gente se ajuste. Então, que a gente, como espírita, realmente faça valer a teoria, tudo que a gente tem estudado e tem aprendido sobre essa questão. Muito obrigada, Mária. Vou passar aqui para o Roberto. Oi, pessoal. A Sâmia usou um termo, né? A maravilhosa oportunidade da encarnação, e também, né, isso que o Mário e a Adriana falaram, sobre quando nós temos uma dificuldade. Eu acho que todas as pessoas têm dificuldades, né, aqui na vida, de relação, quando a gente tem essa dificuldade e acha que eu não mereço, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, fica muito difícil de superar. Agora, com a nossa consciência à luz da doutrina espírita, sabendo que as dificuldades são oportunidades que nós não devemos perder, a coisa muda de figura totalmente. Porque fala assim, eu não... Parece que a pessoa faz questão de, quando tem um sentimento, muitas vezes na família, e não tem essa visão que nós temos, essa visão da doutrina espírita, desses mecanismos, a pessoa parece que faz questão mesmo de, aquilo ali é um fulano, é isso, é aquilo, eu não quero. A pessoa incentiva nela mesmo aquele sentimento de raiva, de cobrança, de indignação. E com a doutrina espírita, com a maravilhosa oportunidade da encarnação, que foi o termo que a Sâmia usou, nós sabemos que as dificuldades todas são as grandes oportunidades que nós temos de reconciliação e de nos libertarmos, né, dessas vibrações inferiores que nós nos aprisionamos.
Muito bom, Roberto. E como você falou aí, né? A gente fala, porque o outro, como é que o outro fez isso comigo? Como é que fulano fez isso comigo? Ué, se ele fez, o problema é dele. A dívida é dele. Tem que fazer a minha parte, né? Cada um faça a sua. Não é culpa do outro o meu desequilíbrio. Não, a gente não pode se achar assim. Muito bom, Roberto. Obrigada. Carlos, querido. Carlos, não? Não quer falar? Libera seu Oi. microfone. Isso. Eu, durante 20 anos, o meu escritório foi casa, não foi uma sala que era para poder cuidar do meu pai, né? E durante todo esse período que eu cuidei dele, mas eu tinha ressentimento, eu tinha mágoa no coração, apesar de cuidar dele, apesar de não ter um escritório, uma sala, um prédio, apesar de ter casas para poder cuidar dele, tinha uma mágoa, tinha um ressentimento, tinha uma dor, né? Até que depois de alguns anos, né, de estudo nisso, eu olhei para o meu pai e resolvi perdoar. Eu achei que eu estava perdoando a ele, mas o bem que isso fez a mim, o que isso me libertou, o que isso tirou de peso do meu coração, o que isso mudou na relação, foi incrível. Então, a gente tem que se libertar e aproveitar a encarnação, né? Tirar as mágoas, o rancor, trazer mais amor, principalmente aquelas pessoas que estão ligadas em família. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade ainda de conviver com meu pai por mais uns 5 anos. E, quando ele veio a falecer, eu estava tranquilo, sabe? Não me desesperei, porque eu fiz tudo que um filho poderia fazer e depois também, antes disso, perdoei e passei a olhar com outros olhos e com outro sentimento. Muito legal, muito bom, Carlos. Eu vou dar um rápido para o Zé Luiz e depois para a Ana, para a gente terminar, que a gente está estourando o tempo, tá, Zé? Tá, cá. Boa noite a todos. Bendita a oportunidade daquele que, mesmo no leito da morte, próximo à morte, se retrata com desafeto. Não sabe ele para os dois, o que isso significa. É isso, eu queria falar isso. Para os dois, perfeito, Zé. Falou pouco, mas falou muito, exatamente. Obrigada, meu amigo. Ana? Oi. Oi. Não, agradecer a Sâmia, né, por esse estudo e lembrar, né, a minha mãe, a doutrina espírita entrou na nossa família há pouco mais de 20 anos, não tem tanto tempo assim, e foi um divisor de águas. E a cada tempo a gente vê como esse presente, né, que nós recebemos tem sido fundamental para a evolução desse grupo familiar, né, que veio, né, com todos os seus conflitos, mas graças a essa doutrina de amor, a gente vê hoje a Dona Iris falando assim, tão fofinha e tão consciente, né, da nossa responsabilidade enquanto espíritos, né? Essa aí. Na verdade, a gente entrou na doutrina já tem mais de 5 anos. Nosso irmão morreu em 95, a gente já estava na Seara, João Batista. Obrigada, irmã. Obrigada a todos que participaram. Obrigada, mãe, pelo estudo. Obrigada, Sâmia, pelo estudo. Eu vou voltar a todos que fizeram os comentários. Eu vou liberar o microfone aqui, mãe, para que a senhora possa fazer a nossa prece final, tá bom? Sim. Obrigado, Jesus, por mais essa noite de estudo, tão proveitosa, que nos faz tanto bem. Peço, Pai, para que visite os leitos de hospitais dessas pessoas que estão desencarnando, que olhe por todos, dê um amparo, a misericórdia. Peço também, Pai, que ilumine os corações de nossos governantes, para que eles tenham mais piedade das pessoas, tenham mais amor. E agradeço, Pai, por tudo. Como sempre, as bênçãos
tenho recebido, da minha família e por todas as pessoas que convivem, do nosso convívio. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, a cada um dos amigos que fizeram parte desse estudo de hoje e os que não fizeram também. Que Deus abençoe a todos e que a nossa noite seja de paz, de harmonia e que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha aqui. Que estudo bonito, que maravilha. Vou liberar aqui os microfones para a gente dar aquele tchau gostoso. Tá bom? Um beijo no coração. Até amanhã. Adriane. Até amanhã, uma boa noite para todos. Beijos. Quem quer falar? Boa noite todo mundo. Boa noite a todos. Tá, vou fazer um pedido para todos que estão na sala. Eu estou com Boa uma noite pessoa a todos. internada no Oi, hospital em Niterói. Pessoal, bom, hoje eu... Só um minutinho, Roberto. Oi, Eu Carlos. estou com uma pessoa internada no hospital em Niterói, no Niterói Dó, e ela está para tirar o intestino, uma parte do fígado, e talvez também tenha aqui tirar uma parte do pulmão. Isso ainda não está definido. Mas eu queria só passar o nome e pedir que quem puder fazer orações. Tânia Maria Fernandes da Silva. Tânia Maria Fernandes da Silva. Está no Niterói Dó. Vai operar, vai tirar parte do intestino, do fígado, e talvez o pulmão também tenha que ser tirado uma parte. Eu queria Bom, pedir... então que a gente anote o nome dela aí, eu já anotei, a gente faça uma corrente de oração junto com você, para que os médicos, né, do plano espiritual auxiliem os médicos do plano físico nesse momento, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês.